E agora a gente vai para o nosso VS Code aqui. Eu criei um projeto aqui, chamado Rocket City Demo, uma pasta, está vazio. A gente vai começar esse projeto do zero aqui. Primeira coisa que eu vou instalar nesse servidor vai ser o Traffic. Então eu vou colocar aqui uma pasta dentro desse projeto chamada Traffic, onde eu vou trazer os arquivos aqui de configuração da minha aplicação lá. Eu vou começar com Docker Compose.yml. Eu já tenho o Docker Compose pronto aqui, né? Eu vou deixar um repositório aqui na descrição do vídeo para que você consiga pegar todos esses códigos aqui. Por enquanto é importante você acompanhar e ir reproduzindo no seu servidor o passo a passo que eu vou mostrar para você aqui. Então aqui a gente tem o nosso Docker Compose aqui. O que eu estou declarando aqui? O Traffic é um serviço Docker. Estou usando a imagem do Traffic aqui na versão 3, V3 aqui, é uma tag aqui. Vou chamar meu container de Traffic mesmo, né? Eu posso passar isso daqui. Lembrando que aqui eu estou explicando Docker Compose, mas se você não conhece muito da sintaxe do Docker Compose, procure um tutorial ali, uma documentação para entender um pouquinho mais. Esse daqui é um padrão aqui de pré-configuração do Traffic. Se você seguir o tutorial do Traffic, ele vai te oferecer essa configuração aqui. Basicamente, uma coisa importante aqui dessa configuração. Eu estou passando aqui um arquivo também, um Traffic Dynamic YML aqui também, que é um arquivo de algumas configurações extras ali. Já vamos criar esse arquivo aqui também para colocar na nossa aplicação. Aqui a gente está passando aqui as portas que os entry points ali são as duas portas do servidor que esse Traffic vai olhar, ou seja, a porta 80 e a 443. Normalmente a gente coloca alguns servidores, a gente quer rodar uma aplicação, né? A gente coloca a nossa aplicação na porta 80. Quando você usa um proxy reverso, né? E na 443, né? Quando você usa o proxy reverso, você vai colocar o seu proxy reverso nessas portas e todas as suas aplicações não vão precisar ter portas específicas como essas aqui para ser acessível dentro do seu servidor. Basta ter um proxy reverso que vai direcionar o tráfego ali, como o Traffic faz. Aqui a gente tem outra configuração aqui, que eu estou chamando de MyResolver. O que é esse MyResolver aqui? Ele é um Certificate Resolver. Esse nome aqui você pode colocar qualquer coisa. Eu estou colocando MyResolver para facilitar a configuração aqui. Perceba que eu já estou usando ele aqui embaixo, além de configurar ele aqui. Ele resolve o certificado de SSL, que é o certificado que garante que o seu servidor tem HTTPS configurado, né? É o que criptografa ali a comunicação para o seu servidor ter HTTPS configurado. Aqui você precisa colocar seu e-mail. Então, eu vou colocar aqui meu e-mail e... Opa, meu Copilot aqui já está sugerindo o código aqui. Vamos ignorar o Copilot por enquanto. E aqui também ele já tem um arquivo aqui que ele vai criar no seu servidor, que é onde ele vai guardar os certificados HTTPS para todas as coisas que você configurar no Traffic. Então eu coloquei meu e-mail, meu e-mail vai estar associado aos certificados ali para ter validade. Os certificados são Let's Encrypt, né, que são uma entidade que consegue emitir certificados de forma gratuita. Aqui são algumas configurações padrões também. Perceba uma coisa bem interessante do Traffic. Um volume que ele cria no Docker é o próprio socket do Docker. Ou seja, é dessa forma que ele consegue enxergar todos os containers na rede do Docker. É conectando a um socket do próprio Docker que tem no seu servidor ali, para que as aplicações consigam usar as APIs do Docker para descobrir que outras aplicações tem ali. E também eu vou criar esse arquivo aqui, Traffic Dynamic aqui, que vai ter algumas configurações essas aqui. Já vou mostrar para vocês. Vou criar o arquivo aqui, Traffic Dynamic.yml. É um arquivo YML também. Estou colando as configurações aqui que eu tenho também. Então ele é basicamente um arquivo simples aqui, ele não é obrigatório, mas tem uma configuração importante aqui que é fazer com que ele sempre redirecione minhas aplicações para HTTPS, né? Vou dar preferência a usar HTTPS, mesmo que o usuário digite HTTP para acessar uma aplicação no servidor. E aqui já estou deixando de bônus aqui para vocês pesquisarem na documentação depois do Traffic para ver como colocar uma senha de administrador. Então tem um comando que você roda aqui, eu vou deixar isso no repositório também como fazer isso, mas por enquanto eu vou deixar essa parte configurada para a gente vai subir o Traffic sem senha, para começar. Até aqui são as configurações do meu Traffic, que é o que eu preciso para subir o Traffic. Aqui embaixo já começa
ser coisas, a configurações que, além de ser do próprio container do Traffic, são configurações que eu vou colocar em todos os meus Docker Composes de todas as aplicações que forem rodar nesse servidor que o Traffic vai redirecionar o tráfego. Quais são essas configurações? Primeiro, a Network. Então, você vai criar uma rede na rede Docker chamada Traffic e vai colocar o próprio Traffic olhando, conectado a essa rede. E aqui tem as labels. E aqui eu já tenho algumas labels aqui que já estou deixando configurado aqui. Ponto principal, essas labels, normalmente eu dou Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas aplicações. Aqui você tem, o que vai mudar é isso daqui. Esse nome tem que ser único, porque você está criando um roteador dentro do Traffic para você rotear tráfego e você precisa dar um nome para ele. Aqui eu estou dando o nome de Traffic Dashboard, porque é onde eu vou colocar o dashboard do Traffic aqui. E aí tem algumas configurações aqui importantes aqui. Primeiro, configuração. Qual que é o domínio dele? Aqui eu já tinha uma outra demo que eu tinha feito. Eu vou colocar aqui traffic.rocketcity-demo. Então essa daqui é o domínio que eu quero rodar aqui. Então vai ficar traffic.rocketcitydemo.duckdns.org. Lembrando que esse domínio a gente conseguiu configurar no DuckDNS. Eu vou criar esse subdomínio aqui que o próprio DuckDNS vai jogar para essa máquina, para o servidor, e o Traffic vai resolver isso daqui para o dashboard administrativo dele. Aqui ele fala qual que é o serviço, então ele tem um serviço dentro do Traffic que chama API Internal, que é o dashboard dele. Outro ponto importante aqui, Entry Point Web Secure. O que é esse Entry Point Web Secure? É o mesmo Entry Point que eu chamei aqui, Entry Point aqui, que é o HTTPS. Então eu estou falando para ele que eu quero que seja acessível por HTTPS. E o MyResolver aqui, que é o Search Resolver, que eu também declarei aqui em cima, para ser o resolvedor de DNS aqui, de SSL para o meu certificado. Aqui também, essa última linha aqui, eu coloco um middleware nele, que é a mesma coisa comentada aqui no outro, que é uma senha, né, que eu já estou falando que eu vou ter essa senha configurada aqui, dashboard auth, que é um admin e uma senha aqui, mas que você precisa rodar um comando para criar. Também é só descomentar essa linha, descomentar aquele código ali, que seu painel do Traffic começará a ter senha para acessar. Aqui a network do Traffic, eu estou declarando ela como externa, ou seja, a gente vai precisar configurar essa rede lá no servidor. Já vou aproveitar aqui no terminal do servidor, vou dar um docker network, vamos ver, ele vai dizer aqui os comandos, vou dar um deck, aqui eu não tenho nenhuma rede configurada, só as padrões do Docker mesmo. Eu vou dar um docker network create Traffic. Pronto, só preciso criar a rede do Traffic aqui, eu já posso começar a rodar esse container lá. Aqui eu tenho o meu, deixa esse arquivo estar fora da pasta, colocar dentro da pasta Traffic, o Docker Compose, o Traffic Dynamic, e agora eu preciso fazer o deploy disso daqui, que é como é que eu faço esse Docker Compose rodar naquele servidor. Tem um script que eu gosto bastante também de usar nos meus projetos aqui, tanto para estudo quanto para projetos em produção, na minha empresa também, que é o bom e velho Makefile, que é quase que padrão aí dos Linux aí. O Makefile permite você rodar com comandos de uma forma muito fácil aqui. Então aqui eu gosto de usar esse daqui, que é um script. Esse daqui já é um script mais focado em Traffic, porque eu já estou criando algumas coisas aqui. Eu nem preciso rodar o Traffic Network Create aqui, vou até... Bom, eu vou deixar aqui para ver o que vai acontecer, mas eu tenho um comando de setup aqui do Traffic, então vai ser bom que eu vou deixar esse repositório para vocês aqui, vocês vão poder rodar esse código aqui também. Aqui eu só preciso atualizar para Rocket City Demo, então esse vai ser o servidor que eu vou me conectar, é uma variável aqui do meu Makefile. Esse Project Path aqui é a pasta dentro do servidor que eu vou colocar ele. Vai ser na pasta home do servidor, aqui basicamente. Mas aqui, esse comando aqui, basicamente, ele me diz qual que é o nome da pasta que eu estou no meu computador. Então, se eu rodar só esse pedacinho de comando aqui, só para vocês verem aqui no terminal, ele vai me dizer aqui, opa, eu só preciso de... Eu não tenho comando shell, mas acho que é base name. Bom, acho que eu não vou conseguir rodar aqui porque eu estou no Mac, mas isso daqui basicamente retorna no servidor Linux essa pasta aqui. Na verdade eu preciso
Esse daqui é um comando que roda dentro do Makefile. Bom, vocês já vão ver isso funcionando na prática. O que eu uso aqui? Rsync. Rsync é um comando de Linux e funciona no Mac também, que permite que você sincronize os arquivos de uma pasta com um servidor remoto. Então basicamente eu vou baixar esses arquivos aqui, que eu estou na pasta vou estar na pasta do Traffic, e ele vai sincronizar lá. E aí o Makefile também eu tenho o comando de setup, que eu rodo esses primeiros aqui. Inclusive eu crio esse arquivo do Acme ali. Lembrando, esse arquivo é o arquivo que vai guardar todas as chaves de SSL das suas aplicações que vão rodar HTTPS dentro do servidor que vai estar o Traffic aqui. E aqui ele já vai rodar aqui com Docker Compose up. Ele vai rodar a minha aplicação. E eu posso rodar o comando de deploy para se eu quiser deployar várias vezes essa aplicação. Bom, vamos rodar esse Makefile aqui. Vou entrar na pasta aqui do Traffic aqui. Eu vou colocar Makefile, make, só preciso do make, deixa eu salvar aqui, setup, que eu vou rodar o rsync, ele vai sincronizar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele vai sincronizar os arquivos, vai rodar esse comando, e aí deu erro, porque eu já tinha criado a network do Traffic aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, caso ajude também. Diminuir aqui. Ele deu esse erro aqui, porque a network do Traffic já está criada. Eu vou remover essa linha aqui por enquanto. Bom, na prática ele já criou tudo isso daqui e ia dar erro nisso daqui de qualquer forma. Vou deixar isso aqui, agora eu posso rodar o make deploy. O deploy ele basicamente vai conectar no servidor, entrar na pasta do projeto e rodar Docker Compose down e Docker Compose up. Como ele não vai ter nada rodando, não tem problema rodar Docker Compose down. Vamos rodar o deploy aqui. Agora está baixando a imagem do Traffic e ele vai subir o container do Traffic. Pronto, já subiu o container do Traffic ali. Então agora a gente for aqui no servidor aqui, Docker PS, perceba que eu tenho o Traffic rodando aqui e ele já está ouvindo a porta HTTPS aqui e a porta HTTP. Já está tudo configurado aqui do Traffic. Vamos testar se o Traffic está rodando aqui. Lembra que eu falei que a gente tinha a configuração lá. Vamos entrar aqui. Já temos o domínio, DNS. E quando eu digito traffic.rocketcitydemo.duckdns.org, agora já estamos no painel do Traffic. Bem simples até aqui. Não tão simples, porque acho que deve ter várias coisas novas para você também. Muita ferramenta, muita configuração nova. Fique tranquilo, o Traffic, a primeira vez que você configura, é só a primeira vez. Depois você não precisa mais mexer com isso. Depois que você está com o Traffic, o Portainer configurado, depois é só subir suas aplicações, aí é bem pouca configuração que você tem que fazer. Basicamente, vamos dar uma navegada aqui no Traffic. Então vamos entrar nos routers aqui. Aqui ele vai me mostrar, olha, eu tenho uma rota aqui, chamada Traffic, com essa regra aqui, né, para esse domínio, ou seja, essa regra, lembra dela, a gente configurou lá no Docker Compose, e aí está falando que o entry point é Web Secure, tá falando que é um serviço que é uma API interna aqui do Traffic, e tem esse escudinho aqui que significa que está configurado com HTTPS, né? Então mostra aqui, quando eu olho aqui, tá tudo configurado certinho dessa rota. Se você errar alguma coisa no Traffic, na configuração, vai aparecer um erro aqui, alguma coisa vermelha aqui, que vai indicar mais ou menos o que você errou ali. Então o painel do Traffic vai te ajudar a debugar muito se a sua configuração dele tá certa, né? Isso também, na minha experiência com o Nginx, era sempre meio chato, como a gente mexe pouco com essas ferramentas de DevOps, que uma vez que elas estão configuradas, você já pode deployar suas aplicações, nem se preocupa mais com elas. Quando você tem que mexer em configuração do Nginx, é sempre uma tentativa e erro lá e nunca dava certo, e não tem um painel administrativo como esse aqui para configurar e visualizar os erros aqui, né? Então isso daqui ajuda bastante.